Tem muita gente, assim, muitos consultores, educadores financeiros, que dizem assim, de 6 a 12 meses. Uhum. Para um assalariado, o ideal seria 6, para um autônomo, o ideal seria 12. Eu não acho que as coisas precisam ser tão rigorosas assim, porque você já pensou, um autônomo ter que, por exemplo, ele precisa de 2 mil por mês, então ele vai precisar ter 12 vezes isso dá 24 mil. E aí dizem também, as mesmas pessoas que dizem que precisa de 12 meses de reserva de segurança, dizem que só depois disso é que você pode começar a investir, a realizar seus sonhos. Então, assim, só depois desse autônomo, nesse exemplo, ter 24 mil investido, é que ele pode pensar em viver? Pensar em Uhum. aproveitar a vida? Eu não Uhum. concordo muito com isso, sabe? Eu acho que as coisas ficam muito preto no branco, ficam muito rigorosas. Eu acho que as coisas podem ser um pouco mais leves, é claro, com muita clareza do que você está fazendo. Então, você vai definir, você vai avaliar o que te deixa segura. Ah, Uhum. são 3 meses, são 5 meses, são 6 meses, ou se precisa de um ano. Em algumas situações eu acho que precisa de um ano. Quando eu fui fazer a minha transição de carreira, eu trabalhava no mercado corporativo, trabalhava em empresa. E aí eu descobri o coaching, aí comecei a atender como coach, ajudar as pessoas, assim, eu atendia online, entrava no Skype, atendia gente do Brasil todo. Eu não estava conseguindo fazer muito dinheiro porque eu trabalhava a maior parte do tempo na minha vida antiga, né, em empresas. Então me sobrava pouco tempo, era à noite, final de semana para atender. Eu queria fazer essa transição. Mas aí eu pensava assim, bom, eu ganhava, na época, eu estava ganhando 10 mil reais, né? No meu último emprego, eu ganhava 10 mil reais. Aí eu pensei, bom, eu quero fazer essa transição de carreira. Eu cheguei a conversar na empresa e eu negociei. Na época eu tinha um contrato diferente, eu não era funcionária da empresa. Eu falei, olha, eu topo ganhar menos, reduz o meu salário para eu ganhar um pouco menos. Então a gente mudou, eu voltei a ganhar 5 mil reais. Passei a trabalhar menos para me dedicar mais ao coaching, para fazer mais dinheiro com coaching. E aí, durante um ano, eu peguei um pouco desse dinheiro, olha que desafio, eu ganhava 10, passei a ganhar 5 e ainda decidi guardar dinheiro. Desses 5, uma parte eu comecei a guardar para fazer a minha reserva de um ano. Ou seja, eu queria fazer 60 mil, então eu comecei a trabalhar com coaching e mais uma parte do que eu ganhava, eu comecei a reservar para ter 12 vezes 5 mil. Meu salário não era 5 mil? Então, eu fiz uma reserva de 60 mil reais. No dia que eu fiz uma reserva de 60 mil reais, eu cheguei na empresa e falei, agora eu estou indo embora. Eles já sabiam que eu estava nessa transição. E aí eu me dediquei só ao coaching. Porque o que eu pensei? Se eu começar a trabalhar com coaching e de repente não aparecer cliente nenhum, eu tenho a reserva, eu posso sobreviver um ano sem trabalhar, né? Depois de um ano, aí acabou a reserva. Então, a reserva é para você ficar segura, mas também não é um dinheiro para você queimar ele todo. Porque se você queimar ele todo e não buscar outras soluções, vai chegar um dia que ela não te dá mais segurança, porque vai acabar. Uhum. Então, é para deixar segura. É quase que assim, é quase para você não usar, mas para te deixar segura. E foi o que eu fiz. Hoje, a minha reserva de segurança é de 3 meses. E eu nem mesmo tenho salário, né? Assim, eu tenho meu salário da minha empresa, mas eu digo assim, eu não trabalho numa empresa que é garantia do salário. O salário sou eu que faço, a empresa é minha, né? Mas hoje eu tenho a minha reserva de segurança de 3 meses. Mas nessa época que eu fiz essa transição era de 12 meses. Uhum. Mas significa que eu usei esse dinheiro? Não, esse dinheiro eu tirei da reserva de segurança e eu coloquei em investimentos com mais risco para eles se rentabilizarem mais. Eu reduzi mesmo a minha reserva de segurança. Só que eu acho que todo mundo tem que ter uma reserva de segurança de 3 meses? Não, depende de cada um. Então tem que ser aquele número que te deixa segura. Eu sei que se eu passar um mês ou 2 meses sem produzir dinheiro com o meu trabalho, com a minha empresa, eu sei que no terceiro mês eu vou conseguir fazer alguma coisa, mas eu tenho uma reserva para me deixar segura com relação a isso, né? Então, assim, de modo geral, eu acho que as pessoas devem mirar em no mínimo 3 meses, um ideal de 6 para a grande maioria das pessoas, e autônomos pensar num número um pouquinho maior, sim. Uhum. Mas não significa que, não, eu preciso ter 12 meses, né, reservados e só aí que eu começo a pensar em investir para realizar outros sonhos. Eu não Uhum. acho que precisa ser assim. Acho que no momento em que você já tem 3 meses de reserva de segurança, você pode, a partir daí, começar a investir para realizar sonhos e fazer aporte na reserva. Não é chegar nos 12 meses de reserva e pronto, aí é que sua vida de investidor começou. Eu acho isso muito rigoroso. É importante a clareza para quem está endividado que se chegou nesse ponto, é porque não tinha uma reserva. Mas está tudo bem, não sabia da importância, não sabia como fazer, então significa que nesse momento ter uma reserva se faz importante sim, né? Porque a gente percebe que é isso que protege a gente de percalços da vida e a dívida existe por causa disso. Mas se no momento que a pessoa está muito endividada, a prioridade nem é quitar a dívida. A prioridade de quem está muito endividado, e a gente já falou aqui em podcasts anteriores, é se organizar, é ter clareza, é dominar o seu dinheiro. Porque quando a gente está muito endividado é porque a gente não está mandando no dinheiro, é a gente que manda no dinheiro.
O dinheiro não pode sair andando para, né, para onde ele quer. A gente é que tem que dizer, dinheiro, ó, você vai para isso, essa parte vai para aquilo, essa parte vai para aquilo outro. Quando a gente sente que a gente está mandando, a gente é capaz de quitar a dívida. Então, depende muito caso a caso, mas de modo geral, as pessoas que têm dívida, se começarem a investir, o dinheiro nos investimentos cresce pouquinho comparado aos juros das dívidas. Então, quem começa a investir endividado não está de fato ganhando dinheiro, está perdendo. É como assim, R$ 100 nos investimentos, passou um mês, tem R$ 101, por exemplo. Mas R$ 100 na dívida, passou um mês, vai ter 110 de dívida, entende? Então, na dívida cresce mais do que no investimento. Então, se a pessoa está endividada e começa a investir, ela não está de fato ganhando dinheiro. Só que pode ser que nesse momento a pessoa não tenha dinheiro para quitar a dívida. Ela precisa se organizar e começar a juntar dinheiro para negociar. Aí pode fazer sentido ela começar a juntar dinheiro e juntar fazendo uma reserva que vai ser uma reserva de quitação de dívida. Ainda não é uma reserva de segurança, vai ser uma reserva de quitação de dívida. Mas já é alguma coisa, é importante fazer isso também, né? E aí, assim que quitar a dívida, começar a fazer sua reserva, né? Se conseguir fazer as duas coisas, eu vou separar uma grana para quitar a dívida e uma grana que já vai ser minha reserva, melhor ainda. Mas o ideal seria quitar logo a dívida. Então, toda a grana que você tiver, vai guardando, reservando, para daqui a alguns meses, se você não consegue quitar agora, negociar mais à frente.